Meus irmãos, coisa ruim é quando saímos dos caminhos de Deus, quando saímos dos propósitos de Deus, e como coisa ruim é quando a gente desobedece a Ele e vive uma vida longe dele. Eu gravei um vídeo falando a respeito do espírito do engano e eu queria falar com você a respeito deste assunto no livro de 1 Reis, capítulo 22. Eu li esse texto no outro vídeo e no versículo 20, Deus ele faz uma pergunta, dizendo assim: é, é, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Isso daqui era uma conversa que estava tendo no mundo espiritual, algo que estava acontecendo fora do alcance humano. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. O espírito falando para Deus. Provavelmente era um anjo. E o Senhor lhe disse: com o quê? Deus perguntou para ele. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Eram quase 400. E ele diz: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faça assim. Então, o que estava acontecendo aqui? Para completar aqui, para vocês entenderem, porque o profeta Micaias conseguiu ver isso aqui, ó. Agora, pois, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas. Isso aqui ele estava falando para o rei, o profeta. E o Senhor falou mal contra ti. Então, o rei Acabe, ele era um homem que tinha cometido muitos erros. Muitos erros. Primeiramente, ele casou com Jezabel, coisa que Deus não permitia, né? Ele começou a praticar a feitiçaria, né? Junto com a rainha Jezabel, né? Que ela era uma mulher estrangeira. E Deus havia reprovado ele, a conduta dele. Só que, o que acontece? Como o rei Acabe estava longe dos caminhos de Deus e dos propósitos de Deus, Deus permitiu que um espírito fosse profetizar na boca dos profetas que ele iria se dar bem numa guerra que ele iria ir. E o rei Acabe, ele acreditou naqueles profetas, mas na verdade era um espírito que foi lá profetizar o engano. E note, o dia que eu li isso aqui, eu falei: meu Deus. No dia que eu li isso daqui, né, eu falei: meu Deus do céu, olha que coisa interessante. Um espírito falou com Deus que seria um espírito de mentira na boca dos profetas. Na hora, meus irmãos, eu fiquei meio, né, assim, atônito, pensativo. Nossa, por que será que aconteceu isso? Nunca imaginei que um dia eu escutaria isso. E eu li na Bíblia. Só que aí Deus falou comigo. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, meus irmãos, e ter comunhão com Ele. Porque Ele nos revela os propósitos dele. E aí eu acabei entendendo o que foi que aconteceu. Eu estava numa leitura bíblica, estava lendo o Antigo Testamento, depois fui ler o Novo. Quando eu li no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 11, aí eu compreendi o que tinha acontecido lá em 1 Reis 22. Olha só. Capítulo 2, versículo 11. 2 Tessalonicenses. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso aqui vai acontecer ainda futuramente, né? Mas vai ser o mesmo cenário. Um espírito vai aparecer, né? Vai enganar as pessoas, as nações, e Deus vai permitir as pessoas serem enganadas, acreditarem na mentira, porque ouviram a verdade, tiveram a oportunidade, porque Deus não julga ninguém, meus irmãos. Jesus ele disse: eu não vim para julgar o mundo, a minha palavra vai julgar, né? Ele disse a palavra. As pessoas ouviram, ele deu oportunidade, mas todos os que não creram na verdade, aí vão ser julgados.
Deus vai enviar a operação do erro e as pessoas vão crer na mentira. E aí o que vai acontecer? Vão ser julgadas. Você viu o que aconteceu com o rei Acabe? Ele acabou crendo na mentira dos profetas. Ele foi para a guerra, morreu na guerra. E o rei Josafá, que estava junto, quase morreu também. Então, essa operação do engano, Deus ele manda para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a verdade. Por isso, meus irmãos, de todo o coração, você que conheceu a verdade, você que entrou neste vídeo aqui agora, e você está ouvindo aqui essas palavras, você que um dia ouviu a palavra de Deus e conheceu a verdade e se afastou dela, volte para ela o mais rápido possível. Porque possivelmente a operação do erro pode estar entrando na sua vida. Porque muitas pessoas estão indo no mau caminho e você alerta elas e elas não enxergam, elas não acreditam. Por quê? Porque pararam de dar ouvidos à verdade e começaram a cair nos enganos do diabo. Então tome cuidado. Você que está de pé, fique firme. Que a sua oração a Deus sempre seja: Senhor, segura nas minhas mãos. Não deixe eu me afastar dos seus caminhos. Nunca permita que eu seja enganado, mas que a verdade sempre ilumine o meu caminho. Davi, ele disse, o salmista no Salmo 119, né? Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 105. Então, nós precisamos ficar sempre na presença de Deus. Você que se afastou, volte o mais rápido possível para os caminhos de Deus, porque o diabo ele vai querer cegar muitas pessoas. Cuidado, porque o espírito do engano já opera e tem enganado muitos. Quantos estão fazendo coisas erradas, acreditando que estão certos, porque não dão mais ouvidos à verdade. Tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e agora estão crendo na mentira, porque não deram credibilidade. E a verdade, meus irmãos, ela sempre será Cristo. O caminho sempre será Senhor Jesus. Então, fique firme com Cristo. Fique firme com Ele, que você vai estar andando no caminho da verdade e certamente, quando a operação do erro estiver acontecendo, você não vai ser enganado, porque você está no caminho de Deus. Não saia do caminho de Deus, que a operação do engano não vai te alcançar.